na correria do dia a dia, nessa pressão do ter que fazer tudo, e se perde sentimentos, perde linguagem, perde vínculos, afetos. Então resgatar um pouco do humano que há entre nós e que se perde na correria do dia a dia. Sou psicanalista do Fatias de Análise e a profissão é escutar as queixas, pois o que se queixa numa clínica muitas vezes é do sentimento. Não é do pertence bem material, é do sentimento. O objeto só tem valor se dermos sentimentos a ele, e as pessoas também. Todos os pacientes que nos procuram, todos, sem exceção, já nos procuram a partir de uma transferência, né? Ou seja, veja que tem alguma coisa no lugar A, ou podemos chamar paciente, que ele transfere para a figura do analista, ok? Na expectativa de que esse analista possua as qualidades ou os elementos ou ainda o saber, né, para dar conta do caso clínico dele. Okay? Olá, pessoal. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Vamos inaugurar mais uma mesa deste evento incrível e enriquecedor para todos até aqui. Bom, deixa eu me centralizar. Nossa mesa tem a proposta de falarmos conversando sobre casos clínicos, e temos aqui a presença de Rhodes. Psicólogo, formado pela PUC de Campinas, especialista em psicologia analítica pela Unicamp e criador da página sensacional que é Freud Estupefato. Temos também a presença de Marco Leite, psicanalista, membro do Instituto Lalangue de Londrina, coordenador e docente de especialização em fundamentos da psicanálise pelo Instituto ESP. Autor dos livros Ainda há Amor? Fiquei-me antes de ler. Bom, gostaria primeiramente de parabenizar a organização do evento, na pessoa de Carlos, na pessoa de Cláudio também, que tem feito um trabalho excelente desde quando surgiu a ideia, fomentando a sustentação de um desejo de transmissão. E a nossa mesa também, gostaria de agradecê-los pelo comprometimento, que já há dias nós viemos aqui debatendo sobre o que trazeremos para o pessoal, o que é que vamos levar para todos, sobre o consultório, clínica, escuta. E aí a gente começa, né, com um arsenal muito grande, que é o vídeo introdutório, e as mesas anteriores, que falaram sobre sexualidade, que falaram sobre vida humana, que falaram sobre questões civilizatórias e também estilos de escuta, desde a psicanálise e a filosofia. Bom, passo a palavra para vocês se apresentarem e depois a gente associar quase que livremente nesse tema tão gostoso e cotidiano nosso. Quer dar as honras para mim, então? Primeiro, Marco? Tá joia, então. Bom, primeiramente eu queria muito agradecer ao convite dessa conferência. Para mim foi uma surpresa, eu estava querendo ver a conferência, de repente me convidaram e eu aceitei, foi uma surpresa muito grata, e falei, nossa, por que eu, né? E aí, naquele momento eu comecei a perceber também que como o engajamento hoje nas mídias sociais, como a gente se apresenta, né, com relação às nossas páginas, elas vêm causando algo nas pessoas, né? Elas vêm a gente posta, a gente coloca, as pessoas vão lá e ali é um campo projetivo muito grande. Então, primeiramente gostaria de agradecer ao evento, agradecer ao Eduardo, ao Marco, porque a gente andou conversando bastante essa semana, a gente andou se conhecendo bastante, e para mim está sendo uma experiência muito rica essa troca que a gente está fazendo. E, bom, sobre mim, eu acho que você apresentou um pouco a questão da minha formação e tudo mais.
É só também ressaltar, né, que a psicologia analítica ela é diferente da psicanálise. Inclusive, o Jung ele denomina a psicologia analítica exatamente para fazer essa diferenciação sobre o que é a psicanálise. Algumas bases são muito diferentes, né? A noção de inconsciente, por exemplo, que é a retratação do inconsciente coletivo é um dos exemplos de diferença da psicologia analítica para a psicanálise. E eu trabalho também com um autor que vou apresentar ele um pouquinho depois, né, para falar sobre nossos casos, que é o James Hillman. E depois eu vou explicar até o porquê o James Hillman ele apareceu para mim e o como ele foi significante para mim. Então, o que eu tenho a apresentar inicialmente para mim é isso. Bacana. Marco? Oi. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu tô com fone de ouvido aqui, então às vezes eu falo muito alto, vai parecer que eu tô gritando, mas não é nervoso. A mim tá inclusive um pouco baixo. Oi? Tá baixo? Pera aí, então. Melhorou? Bom, muito prazer a todos vocês, né? Eu sou Marco Leite. Gostaria de agradecer imensamente aí aos organizadores do evento, né? Que tá sendo fantástico, tá sendo surpreendente, né? Me surpreendeu mesmo, eu acho que essa é a palavra. Acho, né? A gente nunca tem certeza até que aconteça, né? Também gostaria de agradecer o pessoal da mesa, né? O Rods, Eduardo, Rods ou Rodes, até o final do ano a gente descobre. A gente tem feito umas interlocuções bem interessantes, né? E só por essa interlocução, já ficou fantástico o evento de vocês. E é uma honra poder ser convidado e estar aqui junto com vocês. Muito bom. O que me chamou a atenção, e deixei para me apresentar agora a partir disso também, é a diversidade de estilos, né? Tanto com a questão da psicologia analítica, quanto o Marco também, que perpassa por vários autores, quanto a mim, que também sou psicanalista, sou membro do Espaço Brasileiro de Estudos Psicanalíticos, o EBEP, e tenho lido bastante sobre vários autores, desde os mais clássicos, tal como citado Ferenczi, o pessoal falou também de Lacan, o Freud, até outros também que perambulam ali com contribuições muito pontuais e certeiras na clínica, que é Joyce McDougall, François Doutor, etc. N nomes. E eu gostaria que a gente partisse a partir daí, do estilo. Do que cada um cria do estilo, de onde a clínica toca no estilo e qual a diferença o estilo na escuta do sujeito, na presença do analista, faz na condução de uma clínica. Porque a gente sabe, né, que a nossa clínica psicanalítica ela não se baseia numa segurança, numa verdade a ser seguida ao pé da letra, não tem manual, por mais que muitos desejem. Não é assim. Acontece numa transferência, numa escuta e na construção de um estilo, que eu acho que é uma base nodal aí das clínicas. Bom, a gente havia combinado de eu começar, né? Então vamos lá seguir mais ou menos o combinado. Eu vou fazer uma breve apresentação, prometo bem breve, e aí depois eu vou colocar uma questão, né, para ficar aberta mesmo. Eu acho que isso aí é o ponto que eu tô parado. Gostaria de compartilhar um pouquinho com vocês. Primeiro, gostaria de falar de um caso clínico muito batido e debatido na psicanálise e até hoje extremamente enigmático, que é o famoso caso do Homem dos Lobos. Homem dos Lobos, para quem não conhece, é um dos casos descritos por Freud de forma mais minuciosa e mais detalhada. Freud se ocupou muito do caso. E Freud, durante o atendimento, deu o diagnóstico dele de neurose obsessiva. Né, um caso de neurose obsessiva. A aluna de Freud, Brunswick, atende o Homem dos Lobos por alguns meses, em um momento posterior, vai diagnosticar o Homem dos Lobos com uma psicose paranoica, hipocondria. Né? Lacan pega o caso do Homem dos Lobos, relê o caso de Freud a partir de Brunswick, da visão de Brunswick, que foi aluna de Freud, e diagnostica a partir da leitura como uma psicose. Em determinado momento da construção teórica de Lacan muda o diagnóstico para neurose obsessiva, de religião, qualquer coisa assim. Mais recentemente, um analista que ainda está vivo, está entre nós, né, Jacques Lamillet, pega o caso e diz é uma psicose ordinária. E a minha pergunta é, será que
quando nós escutamos o paciente, quando nós acolhemos o paciente, quando nós trabalhamos o caso clínico, nós trabalhamos a partir da psicanálise ou a partir daquilo que a gente acredita? E passo a pergunta para o Rhodes aí para debater. Vou falar Bom, Marco. Não, vamos fazer um bate-bola legal aqui. Primeiramente, sobre essa questão da história de caso, eu acho ela fenomenal, porque é o que acontece dentro da clínica analítica. Jung, ele trabalhou muito com psicóticos, muito. Então, você vê Jung trabalhando no hospital de Burhouse, né? Inclusive, se não me engano, ele trabalhou com ele trabalhou com Bloyer. E nesse trabalho que ele teve com os pacientes psicóticos, ele foi percebendo o quê? Que esse paciente que ele está me falando tem uma realidade aí. Né? Tem alguma coisa que ele fala que não é puro delírio. Tem alguma coisa aí. E ele depois, eu vou comentar um pouquinho sobre alguns casos, né, que ele pegou, onde ele confirma esse fato. Que esse fato, essa mitologia que o paciente vai contando, ele vai se, inclusive, firmando em casos fatuais. Mas, pegando então um gancho que você traz com relação a essas diferentes visões sobre o caso do Homem dos Lobos. Primeiramente, me chama a atenção o quê? A narrativa que o Freud constrói do que é uma história de caso. O Freud, ele inaugura isso. Né? O Freud pega um caso e ele começa a narrar. Ele começa a... Deixa eu só fazer um negócio aqui. Pronto. Ele começa a dizer aquele caso de uma forma onde aquele tipo de narrativa, ele difere de uma narrativa médica. Né? Não é mais aquela narrativa que você vai descrevendo, vai pontuando para o sujeito, olha, isso daqui que você tem é isso, isso e pronto. Não, o Freud, ele vai entrando no caso, ele vai dando uma outra narrativa, ele vai dando outros fatos. E, inclusive, tem uma entrevista que ele fez, se eu não me engano, para o Giovanni Papini, em 1934, que ele fala que ele, como médico, ele se realizou como literário. A narrativa dele mudou. Porque o que acontece? Inclusive, Freud, ele foi receber o prêmio de literatura Goethe, né? O prêmio Nobel de literatura. Porque o Freud, quando ele vai fazendo essa narrativa, esses discursos de caso, né? Essa história, ele vai contando sobre um sujeito e ele vai contando uma história sobre esse sujeito. E o que está me dizendo? Por exemplo, fazendo um paralelo com relação ao caso do Homem dos Lobos. Não é muito diferente se a gente pegar, por exemplo, o mito do Édipo. O mito do Édipo, ele é reinterpretado. Jung vê de uma forma, Hillman vê de uma forma, Lacan vê de outras formas, inclusive Lacan, dentro do mito do Édipo, ele fala uma coisa fenomenal, ele coloca a questão do objeto escópico, né? Desse olhar que o olho vê, quando o Édipo ele perde os olhos, o olho o vê agora, né? Então é diferente você ver de saber. Então, o que acontece? Essa estrutura de narrativa, ela nos atinge de uma certa forma. Então, primeira coisa que me chama a atenção, o que o sujeito na clínica está me dizendo? O que ele traz para mim? Que história ele está narrando? Então, o que me chama a atenção é o seguinte, não é a verdade factual, não é essa verdade de notícias, manchetes, que ela é descrita, assim, assim, assado, como se fosse uma anamnese médica. A gente não trabalha com esse fator. O fator que nós trabalhamos dentro da clínica é um sujeito que fala de si e que não está ciente da sua própria história. Alguma coisa o tomou. E ele percebe que ele não tem mais controle sobre os eventos que acontecem na vida dele. E aí você vai explorando isso. Tá, me conte mais sobre você. Né? Fale mais sobre isso. Né? Então, só para encerrar essa primeira parte minha aqui do bate-papo, é o seguinte, me chama a atenção essa narrativa. O que ela vem falando do sujeito? O que fala por ele? Né? O que vem ali se intercalando? No caso do Homem dos Lobos, ele tem sempre essa reinterpretação, por quê? Porque nós estamos falando de uma linguagem simbólica, e não de uma linguagem de sinais.
A linguagem simbólica, ela vai para um outro campo, depois eu vou me aprimorar um pouco melhor nisso, que não a linguagem de sinais, porque o sinal está remetendo uma coisa de uma ligação direta, né? Então, nós, dentro da clínica, nós trabalhamos com essa linguagem simbólica, principalmente quem trabalha com sonhos, no caso eu, trabalho muito com sonhos, vem muito esses casos para mim, e o sonho, ele vai dando uma interpretação, ele aparece e reaparece. É bem aquela questão do Jung de dizer que os sonhos e a vida do sujeito, eles são espiralares, a evolução é espiralar. Você sempre vai chegar no ponto de novo, só que por uma outra viés. Você vai estar aqui, mas você vai estar aqui não só mais aqui, mas aqui ou aqui. Então você vai tendo essas ascendências e descendências. Esses dois pontos que vocês trazem assim me fazem pensar uma série de questões, né? Me recordei de um paciente que disse uma vez de que a psicanálise para ele era um exercício de poesia. Porque tem essa coisa, né, igual você falou do literário, da história de vida, que o sujeito faça a sua história, né? Ele vai confeccionando a sua história. E ali a gente começa a afastar-se um pouco, e talvez muito, da psiquiatria, que tenta trazer um sintoma que tem aquele nome. Tem muitos pacientes que no começo clínico já chega com isso, né? Eu sou psicossomático, eu sou aquilo, eu sou assim. E quando ele começa a falar o que é para ele isso, o que ele sente disso, e que o discurso vai fluindo, que vai circulando, que vai deslocando, que vai escapando também, né? O sintoma tem outro nome. O sintoma tem um nome que é parte de cada um, né? E esse é um ponto interessante da gente pensar a lógica, né? De que o diagnóstico que o Marcos trouxe, eu acho que passa por aí, o diagnóstico ele é de uma escuta também, né? A gente não tem que se defender atrás de um diagnóstico, porque a escuta é ousada, né? Não é uma escuta de defesa, é uma escuta de ousadia, é uma escuta de querer saber mais sobre, né? Essa crosta que muitas vezes já vem diagnosticada por Googles e outros tipos de coisas, e o sujeito não é isso, está ali. Eu gostaria de fazer um comentário aqui com relação a isso que você está colocando, Eduardo, Rod, está fantástico ouvir vocês. E se o diagnóstico for também o sintoma do analista? Por quê? Se a gente for pensar, a Brunswick, ela é uma grande teórica da psicose. O Freud é grande teórico da neurose obsessiva. Por mais que ele tenha atendido histéricas, tudo, a clínica de Freud mesmo, Homem dos Ratos, Homem dos Lobos, e aí vai. Lacan, psicose também, né? E o Jacques Lamillard, psicose ordinária. Ele cria esse termo, inclusive, psicose ordinária, para dizer de psicoses não desencadeadas e tal. Aí eu fico pensando, né? Até que ponto que uma formação em psicanálise, eu vou usar essa palavra garante, mas assim, absurdamente equivocada, tá? Na falta de me vir alguma palavra melhor. Mas até que ponto que uma formação em psicanálise, análise pessoal, a supervisão e tal, garante essa liberdade, né, na escuta do próprio sintoma? E da teorização a partir disso, né? Eu acho que isso é o mínimo que a gente espera dos analistas. Mas a gente deve lembrar também que o analista toma cerveja, né? Toma vinho aí, vive, brinca. Eu faço lives, estou tomando vinho, e minha filha brigando, gritando lá, e minha esposa do lado. Até que ponto que nós não exigimos, né, isso enquanto pessoa, do analista, uma impossibilidade? E até que ponto nós, enquanto analistas, não tentamos nos colocar nesse lugar de Deus, e aí o Rhodes pode falar um pouquinho mais disso, das divindades, né, afinal de contas, né? Até que ponto a gente não se coloca nesse lugar de divindade para dizer, eu sou analisado? Eu costumo dizer nos grupos, né, grande bosta. O máximo que acontece com você é que você sabe um pouquinho sobre você. Mas o perigo todo está aí, né? Nessa linha muito tênue entre aquilo que eu escuto, né, e aquilo que, justamente por ser meu, eu escuto. Exatamente. E me faz pensar várias coisas, né? Desde quando Lacan fala da psicanálise se aproxima da diversão também, do psicanálise divertida, quando ele fala também das palavras cruzadas, porque numa escuta analítica, a palavra do paciente ela cruza com as palavras do analista.
né? A gente escutar cruza com a nossa história. E quando isso cruza na pessoa que está muito, vou usar essa palavra, mas fixada numa teoria, tentando enquadrar o sujeito, psicótico não faz isso, quantas vezes a gente não ouve isso, né, de querer justificar? Não, peraí, e se fizer? Né? E se fizer? E nós vamos falar que não faz? Perverso não vai para a clínica, isso não acontece. Fecha uma escuta em um lugar teórico que aí não é, né, de uma escuta que flui clinicamente falando, transferencialmente falando, né? E aí a gente cai no lugar que o senso comum muitas vezes fala, né? Você vai me interpretar, você está me interpretando. E o Ferenczi chama a atenção de que os analistas, principalmente os que estão iniciando sua trajetória, seu ofício, eles têm um sintoma, que é querer interpretar rapidamente. O Lacan chama atenção para isso também, de não querer interpretar rapidamente, não atropelar os tempos, né? Mas o Ferenczi fala que esse é um grande sintoma, que o analista deve ficar atento à interpretação. Porque, curiosamente, né, quem tudo interpreta é quem não escuta. Se a gente sair na rua agora, o que mais vai ter gente interpretando a gente, tá de cabeça baixa, tá de tal roupa, tá, mas sem escuta. E a psicanálise, ela carece, né, de acontecer a partir de despir-se, né, de suportar o que o outro diga, minimamente falando. Eu vou fazer 2 atravessamentos aqui. Um eu já esqueci e o outro é com relação a Jung, né? O trabalho, eu acho que eu vou lembrar, mas o trabalho que o Jung faz, antropológico, sociológico, estrutural, para depois construir uma clínica, cara, isso não é de uma vez, não é aquela ideia que muitas vezes se tem, né? De, peraí, isso é aquilo. Né? Muito pelo contrário, tem toda uma escuta, tem todo, né? Aqui eu estou atravessando, não é a minha clínica, aí o Rhodes pode falar melhor do que eu, mas eu acho interessante colocar todos esses autores como trabalham com muita delicadeza, com muito cuidado na escuta, né? E, o outro eu lembrei, o tanto que Freud, a partir do momento em que a teoria não dá conta do caso, muda a teoria, né? Aí você tem a teoria do trauma, depois abandona, vai para a sexualidade, avança, vai lá para a pulsão de morte, avança. Então, assim, não é uma coisa estanque, fechada, né? E aqui a gente tem um ponto interessante, passar por outros falar, mas que muitas vezes a gente vê brigas, né, entre freudianos, atacando junguianos, freudianos, e peraí, o que cada um faz com a sua escuta? É isso que faz a clínica funcionar. Né? E aqui, essa mesa, a gente tem a oportunidade de compartilhar dessa escuta diversa e aprender, né? Eu lembro, o outro falou do Jung com os psicóticos, o Mies da Silveira é um grande exemplo, né? Então, eu vou pegar, vou pontuar a fala, depois eu vou ir para outra, né, com relação à narrativa clínica. Bom, primeira coisa é que o Jung, quando ele faz todo o estudo, porque assim, o Freud, inclusive, chamou ele de místico, aquela coisa e tal, tem ainda essa visão de que o Jung é muito misticista, porque ele fez isso, ele estudou Cabala, estudou I Ching, estudou alquimia, enfim. Qual que era o interesse do Jung quando ele foi para ver essa psicologia mais arcaica, né? Ele foi e estudou astrologia, por exemplo. Ele não estava ali interessado em saber se o signo de Escorpião está na ascendente da casa tal, não sei o quê. Não, ele não era a praia dele. Ele estudou para entender o seguinte, tá? Como o inconsciente processa essa informação? Como ele se entende? Porque se eu for colocar o seguinte, o homem arcaico tinha a sociedade arcaica, né? Ela tinha essa vontade de se conhecer. Como eu vou me conhecer? E aí surgem essas vertentes, né? Chega lá e tem a astrologia que diz que a sua personalidade é formada pelos astros. Eu não sou astrólogo, nunca estudei astrologia, mas o que o Jung faz? Quando ele pega e vai montar o livro dos tipos psicológicos, você vê o seguinte, você vê que o Jung está realmente formando o seu conhecimento. Ele não está já imaginando que não, é assim, 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 assado. Inclusive, ele começa a pensar na questão das funções irracionais por conta das funções racionais não darem conta. Não, isso aqui não está dando, só isso não vai. E é aí que ele incrementa a noção de sensação e intuição.
Inclusive, isso é muito importante dentro da clínica quando você vai ver a função inferior. Né? Porque essa função inferior, o que nada mais é? É aquela função que é oposta à sua, digamos assim, ao seu sentimento, minha função inferior é pensamento. Então, muitas vezes o sujeito acha que ele está agindo racionalmente, ele fala, não, porque a pessoa me provocou assim, ela falou assado, e nada mais justo do que eu fazer isso. Não, isso aqui é sua função inferior agindo, filho. Ela está totalmente inconsciente. É uma função racional agindo pelo irracional. Agindo por baixo ali. Agindo que nem como se fosse aquele... O Jorge Zacarias usa um exemplo bem bacana. Como se fosse um cavalo chucro. Aquele cavalo que você não consegue domar ele. Você sempre vai ter Você sempre consegue ver como ele aparece, alguma relação, mas você nunca consegue torná-lo propriamente dito domado. Ele sempre vai ser um cavalo selvagem. E esse tipo de linguagem, dentro da analítica, ele vai aparecendo cada vez mais. Aí eu vou voltar para a questão dos casos clínicos, propriamente dito. Então, a gente vê o sujeito aparecendo com uma história que ele está, assim, alguma coisa começou a incomodá-lo. Estava bem até então, mas agora está pegando muito. Aí vem esse sujeito falando sobre si, e você começa a escutar, e dentro da clínica analítica, a gente começa a... Quem está falando? A importância de saber quem está falando é mais para saber o que está acontecendo com relação à noção arquetípica desse sujeito. Então, vem ali alguém falando por ele. Então, você percebe que a comunicação ali, você vai falando às vezes com a mãe da pessoa e não com a pessoa. A pessoa está trazendo mais a mãe do que ela mesma. Tem que conversar com esse pai, às vezes tem que conversar com esse irmão. Então, por que eu estou falando tudo isso? Uma coisa extremamente importante, o que você vai descobrindo quem é esse sujeito que fala, é não só pelo que ele está falando, mas como ele está falando. A narrativa que ele está trazendo. A gente pega um exemplo. Eu fui muito mimado pelos meus pais. Ok. Tem pessoas que se identificam com isso. E tem pessoas que falam, eu detesto isso. Eu tirei o meu pai de casa. Eu briguei com ele. Ele tem que ir embora, eu tive que ir embora. Não aguentei ficar aqui. Então, essa forma como o sujeito conta sobre si é muito mais importante do que simplesmente você delimitar que ele agiu assim porque ele é um perverso. Ele agiu assim porque é neurótico, obsessivo e tudo mais. Por quê? Porque dentro da estrutura do neurótico obsessivo, nós já temos uma narrativa finda. O neurótico obsessivo funciona desse jeito. O neurótico está muito angustiado, funciona de outro. Sei lá, usando um termo mais psiquiátrico, um borderline funciona assim, né? O psicopata funciona assim. Então, quando você coloca o sujeito dentro de uma terminologia, o que acaba acontecendo é que ele já tem um funcionamento. E isso ele dá uma apaziguada dentro do analista. Ufa, achei o que é. Nossa, agora eu posso trabalhar com o neurótico obsessivo. Não, você está trabalhando com uma história. Quando você está trabalhando com uma narrativa, com uma mitopoiese, essa poiese, como o Hillman coloca, como sendo uma fabricação, né? Aquilo que vem fazendo que o meu mito surja, então, uma fabricação de um mito. É muito mais difícil. Porque aí chega o sujeito uma hora na clínica e fala assim, o que eu faço com isso aqui? Tá, você me falou, minha história é assim, bacana, o que eu faço com isso? E aí vem uma sedução, né? Então, olha, você tem o conhecimento sobre mim. Fale sobre mim. Me dê a resposta sobre a minha vida. Fala o que eu tenho que fazer. Já que você sabe que eu sou assim, fala o que eu tenho que fazer. E aí surge a necessidade de o analista precisar fazer supervisão e análise pessoal. Porque essa supervisão vem o tempo todo. Ela te toma o tempo todo, ela te rapta. Né? É meio Perséfone ali, é meio... O Hades vai ler o tempo todo e arma um buraquinho para você cair. Então,
O que eu vejo é que se você não percebe a narrativa, essa história, você cai. Essa é a diferença de uma psicologia clínica mais tradicional, que trabalha com os termos que o sujeito quer superar isso, então vai superar assim. E diante de uma psicanálise, que vai trabalhar com a narrativa do sujeito. Que vai olhar para ele e falar assim, tá, me conte a sua história. E continue me contando para que eu também... Agora você me dê a oportunidade que é para que eu te reconte essa história de uma outra forma. Né? E dentro da psicologia analítica, você vê o seguinte, tá, vamos ver quais são essas imagens que te formam. E que imagens são essas? Como elas se relacionam, se interrelacionam? Quando elas aparecem? De que forma elas aparecem? Então... O interessante dessas questões, né, porque a clínica ela se funda em questões. Né? A escuta nossa se baseia em questões, em questionamentos. Você foi falando, o neurótico obsessivo funciona assim, não sei quem funciona assado. E o analista, como funciona? Essa é uma grande questão para os analistas, né, para a gente pensar. Porque o ato analítico existe, o inconsciente do analista existe, algo acontece. Né? Então, assim, para quem esperava uma mesa com alguns contornadores para a clínica, eu acho que a gente fez bem, né, de trazer indagações. Porque uma clínica inquieta é uma clínica com mais escutas. Inclusive, tem uma inquieta pergunta aqui do Zé Cuesta, que é para o Marcos. Mas aí você também, Rodos, fica aberto para comentá-la, tá? Marco, sem essa. Marco? Senão não vão achar no Instagram. É porque eu li Marcos ali, tá certo. Marco no singular. Qual a importância da anamnese e diagnóstico na clínica psicanalítica? A importância é fazer a clínica singular, né, em vez de plural, né? Eu acho que, José, toda a importância. Freud chamava de terapia de teste. Depois Lacan faz algumas modificações ali para chamar de entrevista preliminar, mas basicamente é para saber se aquilo vai ou não vai ter condição de tratamento. Por quê? Porque não é todo mundo que procura um analista que dá conta de uma análise, esse é um fato. Às vezes a pessoa te procura e é um AVC, né, ou é um problema cardíaco, ou qualquer coisa. Não, escuta primeiro. Às vezes é um câncer, às vezes é uma dor de dente. Agora, se mesmo com câncer, mesmo com dor de dente, o sofrimento continua por alguma outra razão, e aí a importância do analista acolher a todos, né? E saber muito bem fazer essa diferenciação entre o que é possível para uma psicanálise e o que não é possível para uma psicanálise. Acho que isso é fundamental. Bom, é fundamental e também para quebrar uma lógica que já funciona no mundo, né? A coisa, a fast food, né? A coisa pronta entrega, né? Quando o paciente nos liga, por exemplo, manda mensagem, muitas vezes já vem de imediato. Quanto é? Né? Alô, quanto é? Não, peraí, quanto é o quê? Né? Como funciona? Então, escutar também, né? O que o outro está demandando, o que o outro está trazendo, como você disse, e até mesmo para ver se a gente vai, né, funcionar como escuta clínica, naquele caso, se as nossas resistências, como é que elas perdurarão, se perpassarão, porque, de certo modo, essa anamnese diagnóstica perpassa na nossa crítica conosco mesmo, né? E esse caso, como que ele toca em mim? E esse caso, o que ele traz em mim? Né? E eu penso que isso se atrela, né, até a próxima pergunta que temos aqui, que o Gildardo, o Choto, traz, né, e ele direciona a mim, mas aí eu acho que também perpassa a clínica de todos, que é: Eduardo, algum paciente já se apaixonou por você em sua clínica? Por mim, não. Por mim. Por mim, não. Como Eduardo, como pessoa, porque eles nem sabem como eu sou. Como pessoa, como Eduardo, aqui em casa, né, hoje no home office, em casa e tudo mais. Não se sabe. Mas por uma imagem, por uma questão dele, né, transferencial, sim. Né, o amor é o amor de transferência. A transferência tem um ponto de amor, tem uma paixão. Agora, compete como vamos trabalhar isso, como vamos manejar isso. Porque não pode ser todo amor sem resistência e também não pode ser toda resistência sem pingos de amor, sem vínculos. Então, o que nos coloca é esse lugar de suportar e despir, né, deixar falar que isso vai escorrer, isso vai escorrer, isso vai escorrer. Porque o sujeito chega falando de um lugar de tabu, um lugar atrelado ao social, de que o poder, né? Nossa, o jeito que você é, olha como é que você sabe, você é o melhor analista, isso não serve para a escuta clínica no sentido de ficar ficando nesse lugar.
né? É escutar isso e ver de onde vem, o que ele espera, né? E qual solução está posta. Agora, de outro tipo de amor, eu ainda não experienciei na clínica, no sentido do paciente trazer isso por outra ordem, promover convites de outra espécie, não. Mas o amor transferencial, este eu tenho visto que ele realmente marca presença, é sutil e compete a nós não cair nas armadilhas também que ele nos coloca. Porque lembremos, a palavra cativeiro, ela vem pelo viés do cativo. Bom, com relação à minha clínica, eu também não tive nenhuma experiência onde o paciente se apaixonou. Mas o que acaba acontecendo é esse convite exatamente que você colocou, Eduardo, de falar, nossa, é a primeira vez que eu estou me abrindo dessa forma, eu nunca tinha contado sobre isso para mim assim. Então, mais do que essa questão mais, não diria radical, mas diria mais intensa com relação ao que é se apaixonar, é essa sedução. Isso rola na clínica o tempo todo. Essa sedução de a gente achar que é o melhor analista, de a gente achar que é melhor que o outro. É sempre um convite de falar que, não, essas questões eu não trabalhei com o meu outro analista. Então, ter uma postura ética de saber que você ali também é uma pessoa como qualquer outra, que acaba tendo uma limitação de uma visão como qualquer outra, e que mas é que a sua escuta é o que vai ser o diferencial sobre aquilo que você escuta. O que eu estou escutando sobre ti? O que você traz sobre isso? É o que é o essencial, é o que faz com que o trabalho do analista seja diferente de qualquer outro trabalho, inclusive da psicoterapia, né? A psicoterapia tem um trabalho diferente do que é uma análise. São funções diferentes. Então, só para fechar essa pontuação, diria isso. Eu queria dizer assim que é uma coisa que eu trabalho com muito carinho e cuidado com os meus alunos, né, de supervisão, com os analistas de informação. Eu falo assim, se cair no canto da sereia, tu já sabe onde vai dar. Né? Então seduz tudo, mas a gente sabe que vai por água abaixo, né? Sim. E é interessante isso de como chega assim por uma imagem, né? Uma das questões que eu pergunto no começo das sessões é por que você me procurou? Né? Por que eu? Porque tem tantos outros também. Porque tem uma aposta ali, né? É para entender de onde vem essa aposta. E começa nesse lugar, né? Porque eu penso que você vai se portar me escutar, porque só você vai poder me salvar. Vem toda essa... Isso se desloca depois, né, para o lugar do efeito. E aí, como as indicações muitas vezes vêm, não é porque é o melhor analista, não é o jogo do poder mais, é o jogo do efeito. Que pelo efeito da clínica, eu acredito na psicanálise. E começa a trazer essas dinâmicas de fala. Né? Porque a gente chega na clínica com tabus e tabus. A psicanálise ainda é um tabu. Né? Por mais que para nós aqui estamos falando, trazendo e tal, a psicanálise para muitos é um tabu. E para mim, foi uma honra estar nessa mesa com vocês, quebrando tabus também, com cervejas, vinhos, com prosas e também com vários estilos. Espero que Eduardo, tenha... acho que tem mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta aí, né? É aqui, ó, da Mirla Benigno. Ah, boa. Então, deixo ela para vocês e também deixo vocês fazerem as considerações finais também, mas sem pressa, a gente tem tempo, tá? O analista, para democratizar a psicanálise, tem que sustentar uma postura tradicional ou mostrar que é gente como a gente? E aí, essa é boa. O Carlos quer falar. Bom, mas vamos lá. Olha, eu não tenho ideia, tá? Eu sei que eu sou eu e eu tento passar isso para as pessoas. Eu vou dar um exemplo aqui. Essa questão do estilo, ela é tão importante que uma vez tinha alguns analisantes meus que isso acontece com certa frequência, né? Quando a transferência tá bacana, não sei se isso é bom ou ruim, mas começa a elogiar demais, aí eu viro e falo, eu queria fazer análise com esse analista que você está elogiando, porque parece que é muito bom, depois me passa o contato. Porque o analista não é o marco, mas é aquilo que quem deita no meu divã produz. Acho que isso é muito importante. Então, democratizar a psicanálise, sustentar uma postura tradicional, mostrar que a gente como a gente, enquanto função, é uma postura muito própria, que também tem a ver comigo enquanto pessoa. É isso que eu queria colocar, né, quando eu falei do sintoma, né, do analista e como isso reverbera na compreensão, no diagnóstico, na direção dos tratamentos que ele atende.
Só rapidinho, eu acho que esse é o ponto que eu precisava muito falar hoje, que quando a gente aposta na psicanálise do caso a caso, eu gosto muito de deixar isso claro, que caso a caso, paciente a paciente, mas não vamos nos esquecer, analista a analista. Acho que isso também é muito importante e muito fundamental. Eu pensei a partir das suas colocações o seguinte, essa coisa do analista clássico, né, e tal. Eu trabalho numa cidade de 8 mil habitantes. Conversando com a Maria Rita Kel uma vez, a gente trocando ideias no evento, ela trabalha em São Paulo. Então é diferente. Né? É diferente porque as coisas lá acontecem diferente. E quando você traz o divã é um móvel, né? Mas no sentido não objetal, no sentido de movimentar. Movimentar o sujeito a partir da sua história. É isso que a gente tem que lembrar. Porque o divã também está, né, nos atendimentos virtuais, porque tem a ver com todos os posicionamentos e tudo mais. E isso vem, né, desse lugar, analista a analista. Ótimo isso. Rhodes, considerações finais? Bom, só finalizando então aqui, eu acho que mais do que querer ser, é você se descobrir, é você ser. Né? Então não vai num sentido de, eu quero ser o melhor analista para ser assim, assim, assado. O meu tá acabando aqui. Ó, aqui. Mas você ver a importância da análise, é você dar a sua importância para si mesmo. É você se considerar. Então, eu estou ali dentro também, né? O Hillman usa a expressão de vasos comunicantes, puxando da alquimia, que é um conteúdo vai ali se misturando com o outro dentro da análise. A gente vai aprendendo. E existe também uma certa ilusão de achar que, nossa, eu sempre atraio pacientes com um determinado fator. Eu sempre eles vêm assim, eles sempre vêm assado. Enquanto você não trabalhar as suas transferências, as suas identificações, você sempre vai achar que os pacientes sempre vai achar que eles que são isso. Enquanto você não se olha, né? Eu acho que o Marco colocou uma coisa importante, que é essa questão do psicanalista ver que a clínica é diversa, né? Que não é aquela questão do porque agora eu vou fazer uma experiência que só vou falar sobre o pai, ou só sobre um determinado tema. Não, você tem que ver que a clínica são nuances. Quando você percebe a narrativa do sujeito, você vai colocando detalhes. São esses detalhes que vão fazendo a diferença. É exatamente essa questão, inclusive, do PUR, que onde se você não perceber os detalhes, você sempre vai enxergar o chapéu, e não a cobra que comeu o elefante. Boa. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença e contribuições de vocês. Certamente isso aqui é só para ficar gostinho de quero mais, né? A coisa vai fluir. Vamos fazer aquela live lá, hein? Vamos fazer aquela live lá. Depois, pessoal, vocês entrecruzados aqui, tá? Sigam a turma aí. E sobre a cobertura que você trouxe, o descobrir, eu sempre trago o seguinte: a gente não está nessa mesa aqui para estar coberto de razão, não. Porque a razão é uma cobertura. Nós queremos mais. E mais é ter a ousadia de soltar palavras com responsabilidade e ousar escutar. Obrigado por isso. A Associação Quase Livre aconteceu. E até breve nas lives nossas. Valeu. Beijo, gente. Obrigado, gente. Beijão. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.